Vamos hoje dar continuidade à nossa disciplina, tratando de um elemento importante, que é analisado logo após a dosimetria da pena. Ou seja, após a análise dentro do sistema trifásico para a aplicação da pena, daqueles elementos que elencamos aqui, as circunstâncias judiciais conforme os moduladores do 59 do Código Penal, as agravantes e atenuantes conforme os artigos 61, 62, agravantes, 65 e 66, atenuantes, e as causas de aumento e diminuição conforme as normas que, respectivamente, detalhem elas, se estiverem presentes, né, naquela situação concreta. Observadas as três fases, sai-se, então, da pena em abstrato, como eu sempre me refiro aqui, que está em limites variáveis, para uma pena em definitivo, concreta, no montante único. E quando se chega a esta pena, é possível determinar o regime inicial de execução da pena, conforme o que determina o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então, artigo 33, parágrafo 2º, no momento da dosimetria da pena, do dispositivo da sentença, é o último dos elementos a ser aí analisado para se observar o regime de execução a ser determinado para aquele condenado. Se a sentença omitir, o juiz de execução terá que avaliar com as mesmas condições estipuladas, né, dentro da condenação. Óbvio que as alíneas A e B do artigo 33, parágrafo 2º, se referem à pena de reclusão, por conta dos regimes que estão aí dispostos. Por exemplo, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la no fechado. Ora, o regime de reclusão é o que tem os três regimes de execução, aberto, semiaberto e fechado, e por possuir o fechado, obviamente, alvo, né, do que está determinado aí pela a linha A do artigo 33, parágrafo 2º. A linha B, o condenado não reincidente, veja, não reincidente, cuja pena seja superior a 4, ser superior a 4 é ter 4 anos e 1 dia, já é superior a 4 anos, certo? E não exceda 8, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. Então, também, como a alternativa aí seria do fechado, os autores dizem que essa linha B também se aplica aos crimes punidos com reclusão, que é a pena mais severa entre as penas privativas de liberdade. E a linha C, essa aplicável aos crimes de detenção, igualmente, e o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, igual ou inferior a 4 anos, então até 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Então nós temos aqui, óbvio que existem algumas normas que determinam, por exemplo, o fechado, mas a gente acabou de falar aqui que na Lei 8.072, o seu artigo 2º, que determinava o regime fechado para os crimes hediondos e equiparados, foi considerada inconstitucional em 2 habeas corpus, né, já julgados pelo Supremo, e alguns outros em tribunais, que observaram que havia aí uma ruptura com o princípio da individualização da pena, de maneira que, mesmo nessas circunstâncias, pode-se observar um regime menos rigoroso, desde que essa quantidade da pena atenda a essa determinação que está aqui no 33, parágrafo 2º. Então, em princípio, os crimes com pena superior a 8 anos já começam o seu cumprimento no regime fechado, certo? Então,
no tocante à dosimetria penal, também é relevante observarmos o que vai determinar o inciso 4 do 59. Ou seja, chegou-se a esse dispositivo, chegou-se a esta fase de aplicação da pena, observando a pena que foi tornada definitiva, há ainda a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Quais são as outras espécies de pena, conforme a classificação que nos é dada pelo artigo 32 do Código Penal? Restritivas de direito e multa. A multa como pena pecuniária e as restritivas de direito, como o próprio nome coloca, com algum tipo de restrição a direito, de imposição diversa da privativa de liberdade. Né? Porque se for pena privativa de liberdade, embora nós vamos fazer aqui uma análise que existe, não no Código Penal, porque foi vetada a matéria em termos de Código Penal, mas na lei dos crimes ambientais, a lei número 9.605/98, admite uma modalidade de pena que nós chamamos de recolhimento domiciliar. O recolhimento domiciliar, ela é uma pena restritiva de direito, porque é restritiva da liberdade, mas não é privativa. É interessante isso, né? Ou seja, ela é restritiva da liberdade, que refere-se a recolher-se no próprio domicílio, na parte da noite ou nos dias de folga e feriados, né? Havendo aí uma determinação da restrição da liberdade, mas ela não é uma privação da liberdade, não tolhe, não determina aí uma completa intervenção na liberdade desse sujeito. Existe um certo fracionamento aí, onde há apenas uma limitação dessa liberdade. Tanto que, como medida processual, porque lembram que houve também uma reforma processual em 2013, que incorporou, né, no nosso Código de Processo Penal uma série de outras medidas cautelares diversas da prisão, para evitar aquelas situações onde as prisões processuais muito alongadas chegavam até a ser penas sem pena, né? Até recentemente a gente viu uma situação onde um réu lá no Ceará ficou preso, sem nem ter cometido o fato, né, mas por 12 anos, sem um julgamento definitivo, sem ter sido condenado. Então é uma coisa inimaginável num Estado de Direito, né? Então daí a gente precisa observar essa proporcionalidade para se evitar casos como esse. Portanto, o próprio Código de Processo Penal, hoje, possibilita ao juiz adotar algumas medidas cautelares que são importantes, né, para garantia do processo, mas que não se referem à prisão processual. E aí existe o monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar e até mesmo a prisão domiciliar, né, observada determinados critérios. E a prisão domiciliar é privativa, sim, né? Ela não é restritiva como o recolhimento domiciliar. Tanto que existe até uma análise no tocante especificamente ao recolhimento domiciliar, e aqui, antes de nos adentrarmos naquilo que o artigo 43, que veja, quando eu vou no 59, inciso 4, observo que há a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Qual pena privativa? A que se tornou definitiva após a dosimetria da pena. E aí há uma relevância nessa fase, que há autores como César Alberto Bittencourt que dizem que esse inciso 4 quase que cria uma quarta fase de aplicação, dentro da possibilidade de se substituir a pena, né? Trazer para uma dessas penas, por exemplo, ou a de multa,
ou uma dessas penas que estão elencadas aqui no artigo 43 do Código Penal, que se referem às penas restritivas de direito, que no âmbito da legislação penal são aquilo que nós vulgarmente, comumente chamamos de penas alternativas. O modelo alternativo penal vem sendo pensado desde a década de 50. Existe uma proposição feita por Marcancel e também defendida por um outro penalista, o Filippo Grammatica, de uma nova defesa social com a proposição de medidas que não fossem a prisão propriamente, e a gente adotasse uma série de outros tipos de sanções que fossem suficientes para lidar com determinadas condutas, não agravando, talvez, a situação praticada pelo réu, propriamente, nem a sua situação pessoal, por conta de um delito de pouca ofensividade ou que não tenha um conteúdo de violência que merecesse uma intervenção mais rigorosa. De maneira que já há uma formulação a partir ali da década de 50, mas que só vai começar a se consolidar em termos político-criminais a partir da década de 70. Por exemplo, a Inglaterra começa a adotar aí as chamadas penas de prestação de serviço à comunidade, que talvez tenha sido a primeira modalidade a ter uma visibilidade internacional, não é? Como uma pena alternativa. A Alemanha não é que tenha muitas penas alternativas, não vai ter um elenco como o nosso no Brasil, mas já aplicava a multa, que é recorrente, e também a prestação de serviço à comunidade e a limitação do fim de semana, que são penas que nós tínhamos desde a reforma da parte geral de 84. Então, em 84 já havia se inserido no nosso contexto algumas dessas penas. A questão é que, exatamente por conta de uma aproximação internacional, lembrando que a experiência da prisão é uma experiência bem ocidentalizada e ela diz respeito realmente à nossa parte do mundo, a ONU criou um instituto para estudar as chamadas penas alternativas, e ficou como Instituto da Ásia e do Oriente Médio, né, com sede em Tóquio, para se fazer essa aproximação, porque boa parte do mundo não é que aplica pena privativa de liberdade. E a gente já viu aqui que há, inclusive, a manutenção das chamadas penas corpóreas, que são penas abandonadas, né, pela prática criminal e social desenvolvida no Ocidente, a partir também da configuração dos direitos humanos e de sua internacionalização. De maneira que é óbvio que essa aproximação é feita observando esses limites, né? Os limites considerados aceitáveis, mas há ainda uma série de medidas de reação social ao crime aplicadas nos países do Oriente Médio que poderiam se conformar à nossa realidade. Medidas de compensação, medidas como essa de prestação de serviços à comunidade. Então, tudo isso permitiu uma certa aproximação e, obviamente, observa, da mesma forma que logo após a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão, ainda na década de 50, a ONU lança as regras mínimas para a reclusão, né, para a manutenção de presos. Em 1991, ela lança as regras mínimas de Tóquio no tocante a esse modelo alternativo, lançando as chamadas alternativas penais, que é um programa criminal muito amplo, não envolve tão somente penas. Alternativas penais é exatamente que tem exatamente por objetivo
enriquecer o sistema penal, dar a ele uma diversidade de respostas, evitando a resposta punitiva única, que, por vezes, é aquela que é emprestada a esse sistema. Então, a ideia central era, objetivamente, era essa, né? Evitar a resposta encarceradora, porque havia aí um inflacionamento do cárcere em todo o mundo, não era só uma coisa observada na Europa, mas nos Estados Unidos e parte do mundo, e a necessidade que se tinha de alternativas penais. E isso surge com as chamadas regras mínimas de Tocqueville. As alternativas penais, o Luiz Flávio Gomes fez um estudo maravilhoso sobre elas, tem até um livro que ele organizou, né, em coautoria, sobre as medidas e penas alternativas, onde ele relata exatamente isso, que toda pena alternativa é uma medida alternativa à prisão. Mas nem toda medida alternativa é uma pena. Existem várias medidas alternativas que estão empregadas, por exemplo, lá na Lei 9.099, de 1995, que é a lei que trata dos juizados especiais criminais, se referindo, por exemplo, à transação penal, à composição do ofendido com o ofensor, ao suscir processual, que é a suspensão condicional do processo, desde que o sujeito cumpra determinadas condições, aceitando, né, também se submeter a essas condições. Então, existem N medidas alternativas à prisão que não são penas. A transação penal não é uma pena, a composição não é, o suscípio processual também não. E aqui nós observamos uma diversificação, isso é um movimento criminal de diversificação das respostas. Enriquece as possibilidades de resposta e não envolve necessariamente a imposição de uma pena. E existe também o fato de se evitar, que aí a gente tem que observar que tipo de processo eu estou tratando. Esses processos, esses movimentos de diversificação envolvem a descriminalização, e aí a descriminalização é exatamente a abolição criminal de determinadas condutas, e aí certas condutas vão desaparecendo, condutas que muitas vezes têm um conteúdo excessivamente moral e não atendem efetivamente uma necessidade de tutela de um bem jurídico, então elas devem desaparecer. É algo que a gente... É mais ou menos o que ocorre também com a ideia do usuário da droga, né? Por conta da chamada autocolocação em risco, muitas vezes o controle é porque socialmente a gente chama o sujeito do maconheiro, né? Ou seja, a gente tem um controle muito mais moral do que propriamente um risco efetivo, é um risco mais pessoal, próprio, né? E aí a autocolocação em risco, ela leva a alguns critérios da necessidade ou não da intervenção. E é por isso que se faz essa análise. Pode-se chegar à abolição criminal, ou seja, a uma sistemática que leva a um processo de descriminalização, que é um movimento político-criminal. Existem também movimentos político-criminais de despenalização. Se observa que determinada conduta, ainda que ela mereça constar como proibida, não deve gerar pena em virtude, né, de determinadas circunstâncias. A despenalização é diferente da descriminalização. Existe também um movimento de desencarcerização, que é o que normalmente se busca com as chamadas penas alternativas. É desencarcerar, evitar o encarceramento, levar a uma resposta punitiva que não é aquela da pena de liberdade. Esse é talvez o objetivo maior das alternativas penais, né? O desencarceramento. O problema é que parece-me
que a diversificação só aumentou a sanha punitiva, porque desde 1997, a Lei 9.614, ela incorporou no nosso cotidiano, né, uma série de penas, 98, mito, Lei 9.714, 1998, incorporou uma série de penas alternativas, e 10 anos depois, em 2008, para cá, já são as penas mais aplicadas no contexto da jurisdição criminal, ou seja, desde 2008 elas ocupam o primeiro lugar em termos de aplicação de penas no sistema jurídico penal, mas isso não mudou a nossa curva de encarceramento. Em nenhum momento houve uma modificação no perfil encarcerador do nosso sistema, de maneira que ainda convivemos com a superpopulação carcerária, com todas as mazelas dela decorrentes, mesmo tendo aumentado o rol de diversificação das respostas, porque todo esse processo leva ao que a gente chama de processos de diversificação, de dar outra resposta que não é propriamente a imposição de uma pena ao conflito criminal, ao conflito, e aí diversificar as reações sociais ao crime. Bom, isso foi produzido, mas não significou uma alteração no nosso volume de encarceramento. Ainda que a gente hoje tenha, a gente conte no nosso sistema, e veja, a Alemanha é muito conservadora nesse sentido, são poucas as alternativas penais. Ainda assim, eles aplicam, né, com boa ênfase lá, e até surtiu mais efeito do que no caso brasileiro, que a gente tem 10 penas alternativas, mas, surpreendentemente, isso não surte efeito no descarceramento. E aí estaríamos fazendo análise, né, mais aprofundada sobre o significado disso. Parece, inclusive, que estende a gente deveria discutir. Aí tem um promotor aqui da Paraíba, o Onésio, que até colocou, me parece, que no caso das penas alternativas, ela estendeu o tempo de discutir a abolição criminal de determinadas condutas. Porque, na realidade, a gente mantém apenando e a gente deveria estender as penas a outras, essas penas alternativas a outras, até de médio inicial, que primeiramente também elas integraram a diversificação proposta pela Lei 9.995, que trata os crimes de menor potencial ofensivo, só que os crimes de menor potencial ofensivo, à época, eram pena até 1 ano. Hoje, o décimo aí para crimes com pena até 2 anos. Né? Então, do início do século XXI para cá, uma modificação aí de 1 ano no tocante ao conceito de menor potencial ofensivo, mas esse conceito de menor potencial ofensivo também não foi suficiente para mudança. E o Código Penal, né, em 98, já alterou substancialmente o volume né, onde se admite as chamadas alternativas, alcançando o crime de médio potencial ofensivo. Aquilo que o Onésio falou, talvez a discussão fosse outra, envolvendo até um movimento de abolição criminal, do que propriamente a discussão sobre a pena. Já tenho a punição de determinadas condutas que eu deveria já ter optado por não punir, optado talvez até para transferir tais conflitos para outros ramos do direito, o direito civil em busca de uma reparação, ou o direito administrativo em busca de uma sanção da natureza, mas uma multa forte, né, uma multa empregada, mas não necessariamente uma punição de pena. Então, isso
vai caber, obviamente, daqui para frente aos estudos até que se vocês também desenvolverão. O que nos importa é que esse rol foi lá do artigo 43. Nós temos a prestação pecuniária, inciso 1, a perda de bens e valores, inciso 2. Nós temos a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Estão aqui. Só que a interdição temporária de direitos se desdobra no artigo 47 em mais 5 modalidades. Né? A proibição do cargo, função, atividade pública, bem como de mandato, a proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício, de habilitação específica, de licenciação do poder público, a suspensão de autorização ou de habilitação de veículo, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público, inciso 5. Então, nós temos essa pena dobrada em mais 5. Então, dentro do que determina o penal, são 10 alternativas. O regulamento domiciliar, que está no inciso 3, foi vetado. Entendimento, à época, que dificilmente se poderia fazer o monitoramento dessa pena. Hoje existe o monitoramento eletrônico, né? Você tem uma tecnologia, GPS, etc., que permitia essa pena ser executada, e ela não foi vetada na Lei 9.605 de 98 também, que trata dos chamados crimes ambientais. Então, o recolhimento domiciliar, na Lei dos Crimes Ambientais, ele é uma pena restritiva da liberdade, portanto, uma pena restritiva do direito, aplicável. E é preciso ter cuidado, porque quando se trata de recolhimento domiciliar, a gente tem que entender do que estamos falando, porque ele pode ter vários significados. O recolhimento domiciliar, lá na Lei 9.605/98, é uma pena restritiva de direito. Então, se é algo imposto em função da prática de um crime ambiental, é uma pena. O recolhimento domiciliar, no Código de Processo Penal, vamos aqui para os artigos que tratam, né, do recolhimento domiciliar, ele vai ser, vejam no artigo 319, são medidas cautelares diversas da prisão, 319 do Código de Processo Penal, e aí você vai ter o inciso 5, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Então, esse recolhimento domiciliar aqui é uma medida cautelar, processual. Não é uma pena. Por isso que tem que estar bem atento sobre o que se trata quando se fala de recolhimento domiciliar. Depois, o recolhimento domiciliar, ele pode estar também na Lei de Execução Penal, vamos lá para ela, né, que é a Lei 7.000, né, vamos para aqui para ela, Lei 7.210 de 1984, no seu artigo 117, ele vai tratar somente se admitirá o recolhimento domiciliar do beneficiário no regime aberto em residência particular quando se tratar. Veja, o artigo 117 trata de uma modalidade de recolhimento domiciliar, que na realidade é uma forma de execução da pena privativa de liberdade no regime aberto. Então, aqui na Lei de Execução Penal, ele está sendo observado no artigo 117 como uma forma de execução da pena privativa de liberdade no regime aberto. Para quais casos? Condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave,
condenada com filho menor, deficiente físico ou mental, e condenada gestante. Então, observem, o recolhimento domiciliar, nesse caso específico do 117, é uma forma de execução da pena privativa de liberdade. E aí, o cuidado que nós temos que ter, porque no 117 da Lei de Execução Penal é uma forma de execução da pena privativa de liberdade. No 319, inciso 5, do Código de Processo Penal, é uma medida cautelar alternativa à prisão, mas é uma medida processual, ainda não é uma pena. E na Lei 9.605, de 98, lá para ela, o recolhimento domiciliar, ele é propriamente uma pena alternativa e está aqui prevista, né, como tal. Veja, o artigo 21 indica as penas aplicáveis às pessoas, a pessoa jurídica. Vamos ver as penas. O artigo 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou em qualquer lugar destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Então, nesse artigo 13 da Lei 9.605, de 1998, o recolhimento domiciliar é uma pena alternativa, é realmente uma das penas restritivas de direito. Mas, veja, foi vetada na forma da legislação comum. Só na lei especial, tratando de crimes ambientais, portanto, no tocante aos crimes ambientais, o recolhimento domiciliar é uma pena alternativa. Preciso esse cuidado, né, nessa análise. Então, nós temos a prestação pecuniária, que aqui podemos, né, descrever a forma de execução, né, da prestação pecuniária. Então, no artigo 45, na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á da forma deste 46. Então, no parágrafo 1º, nós temos: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou aos seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo. Veja. E aqui aquela questão: qual a diferença entre a prestação pecuniária e a pena de multa? É porque a pena de multa, ela se reverte em favor do fundo penitenciário. Qual fundo penitenciário? Vai depender. Se o Estado membro tiver constituído o seu fundo penitenciário, as sentenças condenatórias, né, dos juízes estaduais será revertida em favor do fundo penitenciário estadual. Se não tiver construído ou constituído essa rubrica orçamentária, aí vai continuar sendo ao Fundo Penitenciário Nacional, porque a norma só fala em fundo penitenciário, mas não descreve se é o Fundo Penitenciário da União ou dos Estados. A interpretação é feita conforme a presença ou não dessa rubrica. O Estado da Paraíba criou. Hoje já sabe que há um recolhimento aí anual de por volta de 2 milhões em multa ao Fundo Penitenciário Estadual, que vai se reverter, né, nesse caso, em programas também para aplicação de penas alternativas ou o custeio da administração penitenciária, né? Vai servir para o custeio também dos programas penitenciários. Então, há uma importância para a destinação também desse fundo. Então, o 49 fala só em fundo penitenciário. Veja que é diferente do que a gente vai encontrar também lá na Lei dos Crimes Ambientais. Porque a Lei dos Crimes Ambientais, ela
reverte essa multa, e aí tem até autores que reclamam que deveria ser para um fundo de proteção e defesa ao meio ambiente, né? Mas ela reverte em favor do Fundo Penitenciário Nacional. E aí, ao fazer isso, determina um beneficiário que não é o Fundo Penitenciário qualquer, né? Ela vai administrar isso aí, veja, de maneira 9.605, né? De maneira diferente das outras normas, né? Então, nós temos a prestação pecuniária, está aqui, ver circunstâncias, suspensão parcial, ela fala claramente dessa reversão a favor, né, do posição agravada, redução, prestação pecuniária, circunstâncias, depois eu vou dar uma olhada, mas vamos dar continuidade a essa reversão da perda de bens e valores, porque pode ser, veja só, o parágrafo 3º do 45 vai falar: a perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á ressalvado a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Vejam que já há um beneficiário também específico, que é o Fundo Penitenciário Nacional, a determinação de perda de bens e valores. Então, tudo isso é construído de tal forma que o beneficiário da prestação pecuniária é a própria vítima, e aí ela vai ter que também reduzir isso do montante que é eventual condenação em ação de reparação civil, se ela for o beneficiário, né? Seus dependentes, então os dependentes da vítima, né, podem ser também beneficiários, ou a entidade pública ou privada, aqui a entidade pública ou privada com destinação social, se for pública, qualquer um hospital, escola, se for privada com destinação social, quer dizer, um abrigo, um orfanato, uma casa de acolhimento, todas elas têm uma destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 300 salários mínimos. Nesse caso, olha o que diz o parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver a aceitação do beneficiário, de quem está se beneficiando, né, pela pena, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Seria outra natureza? Um serviço prestado, uma oferta de um determinado bem, sei lá, a realização de reformas, algo que equipare o valor pecuniário, né, que deveria ser pago. Então, de certa maneira, é feita essa equiparação. De maneira que não necessariamente precisa ser em pecúnio, mas pode ser saldada por uma prestação de outra natureza. Bom, nós temos a perda de bens e valores, também em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e não confundir essa perda de bens e valores aqui do parágrafo 3º, e geralmente esses bens e valores são bens e valores do condenado propriamente, que foram adquiridos, né, de forma legítima, com a perda determinada como efeito da condenação, lá no artigo 91, né, no inciso 2, que diz: a perda em favor da União, ressalvado o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé. E veja, mais um beneficiário diferente. Enquanto a perda de bens e valores, que é pena alternativa, é em favor do Fundo Penitenciário Nacional, a perda de bens
que é efeito da condenação, mas quais são os bens que são perdidos, né? Os instrumentos do crime, são instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Um armamento pesado, armamento privativo de forças armadas, está aí mais do que claro que é perdido em favor da União. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito. Produto é o que diretamente se extrai, né, com a prática criminal. Então, um carro furtado, a obra de arte furtada ou extraviada, né, é o produto, porque é um produto direto. O proveito é o que se aproveita. O sujeito vendeu a obra de arte no mercado informal, ilícito. Ele tem um proveito, é um produto indireto do crime, o que aproveitou a partir disso aí. Então, nós temos essa perda em favor da União do produto e do proveito do crime. Mas veja, o beneficiário do efeito genérico da condenação, que é aplicado automaticamente, no caso de uma condenação, de perda em favor da União, né? Ressalvar o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé, de produto ou proveito do crime, ou de produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito oferido com a gente com a prática do fato criminoso. Não se refere, né, não se refere à perda de bens e valores que está elencada aqui no 43. São coisas distintas. Aqui é um efeito da condenação que recai sobre instrumentos, produto e proveito da prática criminal. E essa perda de bens e valores pode ser até um bem, um valor adquirido licitamente, legitimamente, mas que é admissível a pena. Há autores, como Bittencourt, que dizem que essa perda de bens e valores promove o chamado confisco, que seria passível de uma análise de inconstitucionalidade por conta do princípio da intranscendibilidade penal, porque acaba atingindo, às vezes, até pessoas, o consorte, que às vezes se esforçou igualmente para a produção daquele bem, né? Tem nada a ver com quem está sendo apenado e acaba aí penalizado em conjunto, né? E existem outras... Agora, óbvio, se o fato é produto ou proveito de crime, como efeito de condenação, não existe aí o que se interrogar, porque a ninguém pode se aproveitar a torpeza, né? Então, essa questão aí é vencida. Mas, quando é perda de bens e valores, alguns autores dizem que essa pena de confisco deveria ser abolida, porque pode atingir pessoas na produção, inclusive, de um bem legítimo, de um bem lícito, e que isso não é interessante. Bom, então, já pelo 45, a gente já viu aqui a prestação pecuniária, que é uma prestação em pecúnia, em valor, em dinheiro, né, à vítima ou aos seus dependentes, a perda de bens e valores, e aí é o fundo penitenciário, e aqui a gente às vezes vê muito questões que colocam a perda de bens e valores, que é pena alternativa, mas faz uma certa confusão com o efeito da condenação, que é decorrente da própria condenação criminal, que se perde os instrumentos do crime, que se perde o produto e o proveito do crime. Não é? E aí é produto, e aí se faz quem é o beneficiário. Às vezes as pessoas caem, botam o Fundo Penitenciário Nacional, mas lá, no 91, é a União. Não determinou qual rubrica propriamente vai ser incorporado, de maneira que a União aí pode fazer o gerenciamento desse valor que foi perdido. Compreendem isso? É um detalhe, mas não é um simples detalhe. É algo que traz uma diferença no tocante ao beneficiário dessa perda. No 46, nós temos a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então, a prestação de serviços à comunidade.
A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. A prestação de serviço à comunidade dá-se a entidades de assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Aqui, muitas vezes, se faz uma habilitação. É bem interessante isso, né? A vara de execução de penas alternativas, que nós temos aqui na capital, ela faz uma habilitação de hospitais, de escolas, que ficam responsáveis pelo acompanhamento dos apenados, né, na prestação de serviço à comunidade. Normalmente, essa pena é uma pena que tem bons frutos, bons resultados. Essas pessoas se socializam, elas às vezes até ficam e continuam prestando auxílio no local, né, onde elas cumpriram a pena, independente da pena. E o índice, olha a diferença, a prisão, ela tem um índice de reincidência de 78%. Já o índice de reincidência criminal das penas alternativas, em específico da prestação de serviço à comunidade, é inferior a 20%. Se eu não me engano, é 18% e alguma coisa. Significa que há um índice forte de socialização, de restauração daquele sujeito, né, no seu convívio social. De maneira que as penas alternativas, elas trazem esse potencial, né, de impedir a reprodução da delinquência. Enquanto a prisão se transforma num ambiente produtor, em escala industrial da delinquência, as penas alternativas permitem essa socialização do sujeito e, muitas vezes, a sua adaptação. Então, nós temos as tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Vejam, ela pode ser reduzida pela metade, essa pena. A gente vai lá na LEP e encontra essa possibilidade de execução, onde o sujeito, desde que ele cumpra, né, a gente vai ver o que é que a LEP coloca, ele pode duplicar essa carga horária para cumprir num período menor a pena de prestação de serviço à comunidade, o que é também algo muito interessante, tá certo? Então, nós temos todo o formato de execução das penas, e aí, veja, o 149 coloca: caberá ao juiz de execução designar a entidade ou programa comunitário estatal devidamente credenciado. Eu falei, a habilitação, geralmente se fazem reuniões, antigamente quando tinha extensão universitária que dava um suporte, preparamos alguns desses cursos, né, que às vezes o diretor do estabelecimento não tem muita noção de quais são as tarefas dele, principalmente na questão de emitir os relatórios, fazer esse acompanhamento, é relevante. Então, determinar a intimação do condenado, cientificando a entidade, dias e horários que deverá cumprir, alterar a forma de execução. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais, será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Aqui é que há uma interpretação de existir, né, uma confusão com o que diz o Código Penal, mas aí prevaleceria esse método do Código Penal, que fala em 1 hora diária, e aí daria 7 horas semanais, e não as 8 horas, né? Que está no 149, parágrafo 1º. O parágrafo 2º, a execução terá início a partir da data, né, da primeira. A entidade beneficiária com prestação de serviço à comunidade encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre sua ausência. Então, vejam que, a partir aqui da 147, né, da LEP, existem as formas de execução dessas penas alternativas. Veja,
Se a pena, o parágrafo 4º aqui diz isso, se a pena substituída, se a pena privativa de liberdade substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. E aí tem aqui as penas restivas de direito referidas nos incisos 3, e aí nós vamos para elas, do 43, o 3, recolhimento domiciliar, mas ele não existe, mas existe lá na Lei 9.605/98, né? Então, 4, né? 4, nós temos a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. 5, interdição temporária de direitos. E 6, limitação de fim de semana, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o parágrafo 4º do artigo 46, que admite essa redução. Acho que o sujeito duplique, né, o horário, o tempo, né, em que se submete. E, obviamente, duplicando sem prejudicar a jornada normal do trabalho, que o mais importante é que ele mantenha essa jornada. Então, há essa admissibilidade. Então, além disso, nós temos no 48 a limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer sábado e domingo por 5 horas diárias em casa de albergado ou de estabelecimento adequado. Na Espanha, por exemplo, é 36 horas. O sujeito entra na sexta, final da tarde, só sai no domingo, final da tarde. No caso brasileiro, são 5 horas, né, nos finais de semana ou dias ou feriados, né, permanece na casa de albergado, que deveria ser um ambiente propício para cursos, palestras, todas voltadas para a ressocialização. É muito aplicável a limitação de fim de semana em pequenos delitos do trânsito, aqueles que não geram mais que uma lesão corporal culposa, não geram algo muito mais grave, né? Agora, aqui no nosso caso, geralmente se usa o auditório do Tribunal do Júri, lá no Fórum Criminal, para se fazer as palestras. Então, a gente não tem casa de albergado. Então, o judiciário aqui adotou essa medida, dessa maneira, certo? Então, faz as palestras, durante a permanência são ministrados cursos, palestras e atribuídas atividades educativas. Geralmente fazem essas palestras sobre alcoolismo, sobre direção preventiva, cuidados no tocante ao trânsito, e isso normalmente é o que ocorre. O Geraldo até convidou, era uma coisa que a gente tinha numa proposta de extensão, porque na realidade ele queria que a gente fizesse uma extensão para preparar esses cursos. Mas o problema é que, se isso fosse desenvolvido, os alunos iam ficar empenhados todos os finais de semana, junto comigo, né, com o professor. De maneira que a minha proposta era gerar um compromisso, né, com várias instituições, o UNIP, o IESP, a própria UFPB, e a gente se responsabilizaria por um final de semana no mês. Aí a gente faria um calendário onde se desenvolveria esse trabalho, e aí não teria problema nenhum. A gente prepararia, e aí seria uma boa para os estudantes, né, nesse momento onde a gente poderia contribuir. Né? E já há um efetivo, se eu não me engano, limitação de fim de semana alcançava aí um efetivo menor do que de prestação de serviço à comunidade, mais de umas 90 pessoas, né? Isso porque existe uma cisão na própria João Pessoa, né? Isso eu estou falando daqueles casos de competência das varas criminais lá no Fórum Criminal do Centro. Existe a competência aqui de Mangabeira também, que tem outras atribuições, e que tem já também um grupo aí de umas 50, 60 pessoas nessas condições. Então, a limitação de fim de semana é uma pena que é empregada, e é uma das penas, como eu disse a vocês, que é
um consenso, há um certo consenso internacional nela, né? Adota-se na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na própria Inglaterra. Veja que há outras penas que estão aqui dispostas, que nas legislações comparadas, elas surgem lá como penas administrativas, mas não com caráter penal, com caráter punitivo, principalmente a interdição temporária de direitos, que está aqui no 47, que tem no Brasil. A Alemanha, por exemplo, não é tão fértil, né, em termos de penas alternativas, mas aplica a multa, a limitação de fins de semana e a prestação de serviço à comunidade. Então, são essas as penas mais adotadas. Voltando aqui para o 44, entender a aplicação dessas penas restritivas de direito e aquela substituição lá indicada pelo inciso 4 do 59, nós vamos ter o seguinte: aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Significa que até 4 anos, em crime sem violência e grave ameaça à pessoa, eu posso substituir a pena privativa de liberdade encontrada por penas restritivas de direito. Violência e grave ameaça à pessoa é um impeditivo? Em princípio, né? Porque está aqui no inciso 1 do 44. Mas há crimes que são praticados com violência e grave ameaça à pessoa que estão dentro do patamar de pena da Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais criminais. Então, nesse caso, cabe, mesmo com violência e grave ameaça, a aplicação de penas alternativas, mas não com a legislação comum, não com aquilo que a gente tem aqui, mas com os dispositivos da Lei 9.099 de 95, certo? Então, é preciso só esse cuidado, porque se o patamar não ultrapassa 2 anos, pena máxima aplicável, nós estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo. E aí você vai ter a ameaça, por exemplo, o artigo 147 do Código Penal. É um crime com ameaça, é um crime contra a liberdade individual, está previsto no nosso Código Penal, mas tem uma pena máxima de 6 meses, portanto, é de menor potencial ofensivo. Portanto, cabe a aplicação das chamadas penas alternativas, e até de medidas alternativas, né? Também, mas com base na Lei 9.099 de 95, com base nos procedimentos juizados especiais criminais. Bom, inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Cuidado, porque, em princípio, a reincidência que vai vedar a substituição é essa que está aqui no parágrafo 3º do 44. É a reincidência específica. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição. O juiz, sendo reincidente, pode aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha ocorrido em virtude da prática do mesmo crime. Então, a reincidência que veda é a reincidência específica. O que é a reincidência específica? No mesmo crime, furto e furto, há uma reincidência específica. Então, nesse caso, há a vedação da substituição da pena privativa de liberdade encontrada por pena restritiva de direitos. Certo? Então, continuando. O réu não for reincidente de crime doloso, inciso 3, aí, veja, os 2 primeiros incisos, o 1 e o 2 do 44, são critérios objetivos. E aí você vai ter no inciso 3 os critérios subjetivos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, a ideia daquilo que é suficiente para punir, que também está lá no 59, né? O necessário para punir e prevenir o crime. Então, essa questão
dos critérios, que são moduladores judiciais, também lá de 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime, indicarem que essa substituição é suficiente. Basta essa substituição. Como vai se dar essa substituição? Conforme também o que está aqui no 44. No parágrafo 2º, nós temos: na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa. Então, até 1 ano, eu posso aplicar exclusivamente uma pena de multa. Ou por uma pena restritiva de direitos. Por multa ou uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. Então, a questão está simples. E o critério também está bem objetivo no parágrafo 2º. Até 1 ano, por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos. Superior a 1 ano, multa mais restritiva de direito ou restritivas de direitos. 2 restritivas de direito. Por exemplo, limitação de semana, interdição temporária de direito. Prestação pecuniária, limitação de final de semana. Prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade. Para cima de 1 ano. Que são 2 penas restritivas de direito. Até 1 ano pode ser só a prestação de serviço à comunidade, ou pode ser só a multa, ou pode ser só a limitação de fim de semana. Então, isso vai depender do caso concreto, daquilo que o juiz observa como necessário. Então, no parágrafo 4º, nós temos: a pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorreu o descumprimento injustificado da restrição imposta. E aqui é uma coisa bem interessante. Essa conversão em prisão da pena restritiva de direito não foi mantida no tocante à multa, porque ela não é uma pena restritiva de direito, é uma pena pecuniária. No tocante à multa, transitar em julgado, veja o que diz o artigo 51, transitar em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz de execução penal e será considerada dívida de valor. Ela vai ser executada nos mesmos modos de uma execução fiscal, conforme o artigo 51. Não se converte mais em pena privativa de liberdade. Olha que coisa interessante. Já a pena restritiva de direito, ela se converte. Isso criou uma interrogação no tocante à prestação pecuniária que está aqui no parágrafo 1º do 45. Muitos autores diziam que a prestação pecuniária também tem uma natureza pecuniária. Mas vejam, há uma diferença. Na multa, o beneficiário é o fundo penitenciário, ou seja, pode ser o estadual, os crimes julgados pelos juízes estaduais, o fundo penitenciário nacional ou da União, os crimes julgados pela Justiça Federal. Então, o 49 é omisso com relação a isso, mas a interpretação deve ser dada nesse caso. E, professor, se for um estado que não tenha fundo penitenciário próprio, vai para o nacional, né, aquilo que a gente falou, depois faz essa distribuição, que o DEPEN também financia a administração penitenciária dos estados. Bom, nós temos essa questão que está aí posta, de que a multa não se converte mais em pena privativa de liberdade, em prisão. Então, a prestação pecuniária também não deveria mais se converter em prisão, mas não é assim. A interpretação majoritária, apesar de concordar com essa ideia, né, até porque o beneficiário pode ser um particular, e é um particular em alguns casos, né, é a vítima, é a entidade privada, né, entidade privada com destinação social, no parágrafo 1º, ela é considerada uma pena restritiva de direito. Então, o descumprimento dela pode levar, quer dizer, à prestação mensal, de valores mensais. Deixou de cumprir uma dessas prestações, ou de forma subsequente, você pode ter, pelo que resta de pena a ser cumprido, convertido aí em pena privativa de liberdade.
E aí nós temos, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou redução. Outra coisa que causa polêmica. Tudo causa polêmica, né? Causa um certo conflito, porque há uma interpretação de que, faltando 30 dias, se falta 30 dias, não pode mais se converter. Essa é uma interpretação mais restritiva, que é minoritária. E a outra interpretação que diz que os fatos, mesmo faltando um dia, 2 dias, vai se converter e pode se converter em no mínimo 30 dias de pena privativa de liberdade. Aí tem autores que dizem que isso significaria uma mudança substancial da sentença após o trânsito em julgado, já que eu estou alterando o limite da pena que foi imposta. Mas, na realidade, a cláusula já está posta quando se faz a substituição, de maneira que você já está sendo, de certa maneira, beneficiado. E aí, se houvesse a impossibilidade dessa conversão, isso se tornaria um prêmio, né? A pessoa não cumpriria essa pena porque acharia que já não era mais passível de converter-se, e aí essa quantidade final ficaria muito vaga. E aí já há uma cláusula geral que é dada pela segunda parte do parágrafo 4º, que diz que vai se converter pelo, no mínimo, 30 dias. Significa que, mesmo faltando poucos dias, há o risco de conversão da pena restritiva de direito por privativa de liberdade. Você tem que executar ela toda, por completo. Do contrário, pode se converter, e pode se converter até por um período superior àquele que falta. É aqui onde se trava essa discussão, de se isso é ou não possível, já que alteraria, mas é aquilo que eu falei a vocês também, no tocante, aliás, a gente até esqueceu de falar, que as penas restritivas de direitos são essas que estão aqui, mas no 44, no CAPT, tem um detalhamento na classificação delas que é fundamental para que a gente compreenda isso. As penas restritivas de direitos são autônomas. Elas são autônomas. O que significa essa autonomia? É que ela tem uma forma de execução própria que não é aquela da pena privativa de liberdade. Então, elas são autônomas. E elas substituem as penas privativas de liberdade quando? Então, elas são... Quais são as características essenciais de uma pena restritiva de direito? Autonomia e substitutividade. Elas são substitutivas e elas são autônomas, elas têm uma forma própria de execução. Ao se declarar isso aqui no CAPT, fica claro que a segunda parte do parágrafo 4º integra essa forma própria da autonomia da pena restritiva de direito. Ela é substitutiva e autônoma. Então, ela tem uma forma própria de execução. Ao se optar por essa substituição, você se insere nessa cláusula de maneira abstrata, sabendo que, mesmo faltando poucos dias, pode haver uma conversão de até 30 dias de privativa de liberdade, se houver descumprimento da pena restritiva de direito. Então, essa é uma questão que me parece ficar esclarecida. Embora tenha causado discussão doutrinária e discussão em debate até acalorado, né, de várias frentes, mas a interpretação que me parece a mais correta, conforme, inclusive, ao que está no caput do 44, a autonomia, a substitutividade da pena restritiva de direito, me parece ser essa que determina a possibilidade da conversão, mesmo faltando menos de 30 dias. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz de execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la quando for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Até porque a gente já viu que a reincidência, por si só, não é um impeditivo para, primeiro, uma reincidência dolosa, em crime doloso, conforme está no inciso 2 do 44. Então, se os fatos são culposos, não é, em princípio, um impeditivo. Segundo, não é qualquer reincidência dolosa, porque teria que ser a reincidência dolosa específica,
conforme o que determina o parágrafo 3º do 44. Então, se houver a possibilidade de manter a pena restritiva de direito, é isso que deve ser observado, dando-se continuidade a essa execução, que é, de certa maneira, favorável ao réu, mas também minora, né, busca evitar o problema da superpopulação carcerária, o problema que a gente observa nas prisões, que acaba servindo muito mais para reproduzir a delinquência do que para incapacitar, tá certo? Então, em tese, era isso que a gente tinha para falar hoje. Continuamos na quinta-feira, tá bom? Um abração, até quinta, todos. Até mais, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Professor, boa noite, professor. Até quinta. Até mais. Até quinta, mano.